Fala pessoal, meu nome é Jorge Ottoni, sou procurador junto ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e fui aprovado em 18 concursos públicos, 4 deles em primeiro lugar. Essa é a primeira aula do Gabarite Seu Futuro, o evento onde eu vou te mostrar como aumentar radicalmente a sua nota na primeira fase em apenas 6 meses de estudo. Ao longo dessas 4 aulas, eu vou mostrar para vocês como eu deixei de ser um concurseiro desmotivado, sem foco, que colecionava reprovações, para um concursado, aprovado em mais de 30 provas objetivas, sendo aprovado em todas as etapas em 18 desses concursos. Eu vou te mostrar como você pode usar essas mesmas técnicas nos seus estudos para alavancar a sua nota na primeira fase, ainda que você já sinta que estuda muito e esteja com a nota estagnada na casa dos 60, 70 pontos. Mesmo que você tenha começado há pouco no mundo dos concursos e ainda se sinta perdido. E mesmo se você já passou antes numa prova objetiva, mas ainda está inseguro se vai conseguir passar nas próximas ou aumentar a sua nota. Você vai ver que a minha virada na guerra dos concursos aconteceu por 2 razões. Em primeiro lugar, uma profunda mudança na maneira que eu estudava, saindo de um estudo passivo para um estudo ativo. E em segundo, pela criação de um material próprio, que me fez memorizar com o dobro de eficiência os pontos mais importantes do meu edital. Esse material me ajudou tanto que depois de aprovado, eu passei a compartilhar ele com meus amigos concurseiros, que sempre pediam aquele meu material para gabaritar a primeira fase, e hoje acabou ganhando o apelido de Método Gabarite. Aqui no nosso evento, Gabarite Seu Futuro, você vai conhecer as 3 principais mudanças que aumentaram muito a minha nota na primeira fase e também os detalhes de como eu criava esse material poderosíssimo. Inclusive, se você ficar no grupo de WhatsApp até o final do evento, você vai ganhar um tema completo desse material para você ver na prática a diferença que um material de estudo ativo bem feito pode fazer na sua preparação. Nessa primeira aula, eu vou começar com as estratégias mais simples de estudo ativo, mas a cada aula eu vou aumentar o nível e falar de estratégias mais e mais sofisticadas que poucos conhecem. Eu preparei uma semana incrível, cheia de atividades, para você ficar imerso nesse universo da prova objetiva comigo. Lembrando aqui que o treinamento gratuito ele vai além dos 4 episódios do Gabarite Seu Futuro aqui no YouTube. Também farei lives no Instagram do BND e vou deixar sempre uma caixinha de perguntas abertas para você tirar suas dúvidas de estudo e também sobre o treinamento. Então, já fica preparado e não perde nada, que eu te garanto, se você seguir todos esses passos que falaremos nesse evento, você vai aumentar muito sua nota na primeira fase. Mas para começar, eu preciso contar os erros que eu cometia e de como que eu saí de um estado de estagnação e desistência para múltiplas aprovações. Vamos lá? Eu deixava a resolução de questões como um fator secundário no meu estudo. Então, primeiro eu lia o texto sobre o assunto e aí depois, se sobrasse tempo, eu resolvia questões. Tinha temas que eu nem chegava a resolver questões. Então, e eu não entendia por que eu estava travada na primeira fase. Então, assim, se até 2018 eu só tinha passado, acho que em uma primeira fase, que foi a de procurador da Unicamp, em 2019, por outro lado, eu fui aprovada na PGM Curitiba, na Sanasa de Campinas, na PGM de Valinhos de Amparo, na INDEC de Campinas, na Procuradoria da Santana de Parnaíba e de Nova Odessa. E assim, a minha pontuação média aumentou uns 10 pontos percentuais, o que fez uma grande diferença, como deu para perceber pelos meus resultados, que melhoraram muito de um ano para o outro. E em 2 meses eu consegui a evolução de sair de 50% a 55% para fazer 80 questões na prova. Já percebi que o meu desempenho pessoal evoluiu. Antes eu tinha um acerto médio de 70% das questões que eu resolvia e hoje já está mais próximo dos 75%. Hoje em dia, a minha média de acerto, que ficava entre 50%, já se encontra em 80%. Sei que depois de falar que eu fui aprovado em 30 objetivas e 18 concursos, você deve estar achando que foi fácil para mim. Mas na verdade, a prova objetiva era a etapa mais difícil e traumática do concurso para mim. Para começar, eu nunca fui o cara mais estudioso. Eu era mais dos esportes, do surf, do bar. E eu tinha dificuldade absurda para manter o foco nos estudos. Eu simplesmente não conseguia lidar com essa decoreba chata, típica de primeira fase. Então, eu lia os livros, a lei várias vezes, mas mesmo assim eu não memorizava o que eu precisava.
Eu sempre caía nas pegadinhas de prova e tinha uma enorme dificuldade para perceber quais eram os temas mais importantes da minha carreira e, principalmente, o que era mais importante dentro de cada tema. E mesmo quando estudava com atenção um ponto relevante, eu não conseguia memorizar de forma eficiente o conteúdo. Eu nunca me esqueço de um sábado que eu li o capítulo inteiro do tema Poder Legislativo e todos os artigos do tema lá na Constituição, e eu saí com aquela sensação de, porra, agora eu sei, agora eu entendi tudo. Só que essa sensação durou pouco, porque no dia seguinte, no domingo, eu fiz uma prova objetiva em que caíram 2 questões sobre poder legislativo. E quando eu vi essas questões, eu fiquei todo feliz, né, com a certeza que eu ganharia 2 pontos fácil. Afinal, eu tinha acabado de estudar o tema inteiro. Só que na hora H, errei as 2 questões. E eu fiquei indignado, porque eu tinha de fato estudado e até resumido aquele conteúdo, mas mesmo assim eu não consegui memorizar aqueles detalhes chatos da letra da lei e caí como um pato na pegadinha da banca. E eu lembro que a que mais me doeu foi uma questão sobre o prazo para a medida provisória entrar em regime de urgência. Eu lembrava que esse negócio de medida provisória tinha um certo prazo de 60 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. E a alternativa A já vinha de cara com a opção 60 dias. Bati o olho e falei, é 60. Marquei felizão e fui para a próxima. Isso que eu errei feio, porque esse prazo de 60 dias era o prazo para votar a medida provisória. O examinador queria o quê? Queria o prazo para a medida provisória entrar em regime de urgência, que é de 45 dias. Está lá no artigo 62 da Constituição. E esse meu erro foi um clássico vício de memorização incompleta e despreparo frente às pegadinhas que as bancas gostam. E eu me lembro bem daquela segunda-feira, né, depois de consultar o gabarito, que eu estava desolado, né, porque ficou escancarado que o meu estudo não estava convertendo em pontuação. Eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. E eu resolvi ser extremo. Eu reduzi, na verdade, o meu ritmo de trabalho, eu advogava, então reduzi meus ganhos também. Aumentei muito as minhas horas de estudo, troquei livro de uma disciplina ou outra, comecei a resumir um monte de coisa, mas para minha surpresa, o resultado era basicamente o mesmo. Desempenho fraco, cerca de 10, 15 questões abaixo da nota de corte, dificuldade de memorizar, principalmente letra da lei. Letra da lei eu não conseguia memorizar. Estagnação nos estudos, desmotivação, erros recorrentes em temas que eu tinha acabado de estudar, e, para terminar, fugindo daquele parente chato que vivia perguntando como é que estava o concurso, eu já tinha passado, e falava lá que a prima do fulano virou juiz em 3 meses. Aquelas histórias que vocês conhecem, né? Eu acabei entrando numa espiral negativa. E a desmotivação me levava a estudar menos. E com menos vontade, eu acabava memorizando menos. E no final, isso me deixava ainda mais desmotivado. E num ciclo vicioso que tornou o concurso uma missão impossível. Parecia que só quem era gênio, nasceu para isso, conseguia passar. E eu cheguei tão no fundo do poço que tudo que eu conseguia fazer era pensar em alternativas ao concurso, porque eu sentia que eu nunca ia passar. E isso me levou à desistência. Nos meses seguintes, eu tentei engatar outros projetos, né? Pensei em fazer um mestrado, voltar ao meu antigo trabalho, mas hoje eu vejo que, por sorte, nenhum deles funcionou. E também nenhum deles fazia meu coração pulsar. No fundo, eu sabia que tudo era um remendo para fugir da dificuldade do concurso, porque eu queria mesmo era ser procurador, e ser procurador na praia. Essa era a verdade. Quando ficou claro que eu tinha desistido por medo de perseguir meu sonho, eu decidi voltar à batalha e aprender a estudar de verdade para passar no concurso. Mas eu não tinha nem ideia de como eu faria isso. E aí eu pensei justamente em conversar com um desses gênios aprovados, e entender se o meu caso tinha jeito. E lá fui eu procurar conselho e a moda antiga, porque naquele tempo não tinha professor na rede social, coach, um monte de depoimento de aprovado. Não, cara, o ano era 2013, se você queria falar com um aprovado, o negócio era bater na porta de um gabinete mesmo. Como eu queria a procuradoria, fui bater perna lá na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. E lembrei que tinha um conhecido mais velho da minha faculdade que tinha sido recém-aprovado lá na PGF. Eu fui tentar falar com ele. E depois de muito constrangimento na portaria para conseguir falar com esse procurador, ele me recebeu e contei desesperado sobre a minha situação, as reprovações, os livros que eu usava, quantas horas eu estudava, dificuldade de memorizar, até que ele me interrompeu e perguntou: Jorge, mas quantas questões você faz por dia?
Eu nem sabia responder, porque quando eu fazia, não eram muitas. Umas 10, 15 talvez, geralmente as do livro texto, e mais uma ou outra naqueles livros de 10 mil questões, aqueles revisaços que vendem por aí. E ele me respondeu, pronto, tá aí o problema. Para acertar a questão, tem que fazer questão. E aí ele já falou que tinha que voltar para o trabalho e me dispensou. E eu fiquei revoltado. Falei, cara, que lixo de conselho, é óbvio que tem que fazer questões, eu já faço. O cara só quis me dispensar. Insatisfeito, procurei outro sábio naquele mesmo prédio e dei a sorte de conseguir conversar rapidamente com o procurador que tinha passado em primeiro lugar naquele concurso. E, para o meu espanto, em menos de 5 minutos conversando, o diagnóstico foi o mesmo. Cara, você tem que fazer mais questões. Dessa vez ele foi mais explícito. Ele disse que estudava, que costumava fazer de 50 a 100 testes por dia quando estava estudando. E eu pensei que ele estava tirando onda com a minha cara, porque todo dia fazer até 100 testes, o cara é maluco, o cara é uma máquina. Mas bom, se ele passou em primeiro lugar, deve funcionar. E foi assim que começou a minha virada no mundo dos concursos, com um estudo baseado em questões. Mas eu já vou deixar bem claro aqui, não é só fazer questões, você precisa entender qual a melhor forma de estudar por questões. E eu aprendi isso dando a cara a tapa. Porque logo depois que eu falei com esse aprovado, eu cheguei em casa e falei, vou fazer 100 questões. E adivinha o que aconteceu? Ficava frustrado. Por quê? Eu não conseguia chegar nesse número, eu não conseguia fazer tantas questões assim, e eu me sentia mais perdido que antes, errando lá a maior parte dessas questões. Só que depois de um ano batendo cabeça, priorizando a resolução de questões, eu descobri a melhor forma de estudar questões. E tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou começar falando para vocês os 6 passos básicos para você estudar questões com a máxima eficiência. Eu vou começar com o mais simples e vou evoluindo para o mais avançado. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é você fazer questões nesses sites especializados de questões, como que concursos, TEC ou do Estratégia. Parece óbvio para quem já é mais experiente, mas quando eu estava começando, eu usava livros impressos, daquele estilo revisaço, 10 mil questões. Mas esquece isso, esses comentários lá são muito rasos, você não consegue selecionar exatamente o que você precisa. Já no site de questões é outra história, você vai ter um banco de dados infinitamente maior, você pode usar um filtro com diversos critérios para selecionar exatamente o que você precisa. E os comentários também são bem melhores. Eu particularmente gostava de usar o QConcursos, porque ele era o mais baratinho e funcionava bem. Mas também o TEC Concursos ele é bastante bom. O segundo passo é imediatamente criar o hábito de resolver questões todos os dias. Quando eu comecei, eu achava que eu tinha que formar uma base para só depois começar a fazer as questões. Mas que isso é burrice. Fazer questões faz parte dessa formação de base. Então você tem que estudar questões desde o início da preparação em cada disciplina. E não é pouca questão não, é questão todo dia. Por quê? Porque são as questões que vão fazer você entender o que as bancas cobram e elas vão criar uma visão do que cai no concurso. Desenvolver essa visão é fundamental para o seu estudo ficar mais eficiente. Então você vai criar um olhar que vai facilitar a sua leitura de lei seca, vai facilitar a sua leitura de doutrina sempre à luz das questões. Tem gente que elabora um cronograma de estudo e coloca a resolução de questões só uma vez por semana, 2 vezes, no sábado talvez. Isso não funciona. Meu amigo, quando chegar o domingo de prova, você vai fazer o quê? Vai fazer questão. Então, sem consistência na resolução de questões, você não vai aumentar a sua porcentagem de acerto em questões. Ah, professor, mas assim eu não vou ter tempo de estudo. Claro que vai, pô. Fazer questões é estudo. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Terceiro passo. Estudar questões sempre filtrando por temas de primeiro nível. Para você entender esse passo, você tem que pensar no objetivo de fazer questões. E qual é esse objetivo? O principal objetivo é identificar e corrigir as suas lacunas de conhecimento. Esse é o caminho mais seguro para aumentar a sua nota. E o que são essas lacunas? São pontos que talvez você já tenha lido, assistido videoaula, mas você não memorizou como deveria. E olha que louco, às vezes você estudou o conteúdo tão bem quanto você estudou outro ponto que você lembra, mas esse você não lembra. E geralmente você nem sabe que não lembra até o momento em que você coloca o conhecimento à prova por meio de questões. Mas para você colocar o conhecimento à prova de forma eficiente, descobrir o que está lacunoso ou não, você precisa isolar o ponto que você vai analisar
fazendo muitas questões do mesmo tema. Só assim você vai ter uma amostragem grande o suficiente para identificar as suas lacunas de conhecimento em cada tema. Pensa comigo, se eu faço 50 questões de licitação e vejo que errei 6 de 10 no subtópico dispensa licitatória, fica evidente que está aí uma lacuna do conhecimento e eu tenho que estudar para corrigir isso. Agora, se eu faço um simulado de 100 questões aleatórias, misturando todas as disciplinas, cai uma de licitação, pode ser que eu acerte o tema por chute e eu nem perceba que eu não sei, ou pode ser que eu erre um tema que eu conheço por algum descuido. O fato é que você não consegue identificar o que você precisa melhorar porque você não tem uma amostragem de várias questões do mesmo tema. Além disso, outro benefício essencial que você consegue fazendo o estudo de questões por temas é poder analisar como cada tópico é cobrado nas provas. Por isso, para aumentar o seu conhecimento, sua porcentagem de acertos, é melhor treinar questões dividindo por disciplina e tema de primeiro nível. O que é esse tema de primeiro nível? São os temas amplos dentro de cada disciplina. A ideia aqui não é ir fazendo cada um dos subtemas lá do seu site de concurso. Não, o melhor jeito é fazer por temas amplos de primeiro nível. Exemplo, você separa um dia para estudar licitação, você vai filtrar as questões pelo tema amplo de licitação. Você não vai fazer o subtema contratação direta, depois o subtema princípios, depois pregão. Não. O ideal é fazer o tema amplo e, eventualmente, se você perceber um problema grande em um certo subtópico, você separa ele e vai fazer questões só do subtópico. E por que isso? Assim, você já mapeia quais dos subtemas caem mais para sua carreira e também quais você tem mais dificuldade, precisa estudar mais. Se você ficar fazendo cada um dos subtemas separadamente, você vai avançar devagar e vai perder essa inteligência do estudo. Quarto passo, repita imediatamente as questões erradas. Uma estratégia que me ajudou muito foi fazer questões até eu gabaritar todas. Olha só, imagina que você fez 30 questões em um dia, acertou 20 e errou 10. Sabe a primeira coisa que você tem que fazer depois de terminar? Repetir só as questões erradas. E você vai levar um susto, porque você ainda vai errar umas 3 de novo. E aí, sabe o que você tem que fazer? Repetir essas 3 de novo, até acertar tudo. Fazer isso é muito eficiente porque você vai quebrar padrões de pensamento que estão fazendo você errar. Olha só, se você caiu na mesma arapuca 2 vezes no mesmo dia, esse tópico não era só uma lacuna de conhecimento, era um buraco negro de conhecimento. E você só tapa ele com a reiteração do erro e aprendizado. E pode acreditar, errando 2 vezes no mesmo dia, a sua memória vai gravar esse vacilo e você não vai mais cair nessa. Passo 5. Fazer um simulado mensal. Olha, se no dia a dia o foco é resolver as lacunas de conhecimento, entender como cada tema cai na prova, no simulado o objetivo é outro, é treinar aspectos práticos relacionados à prova. O que é isso? É treinar velocidade, a resolução das questões, treinar o resgate da memória em uma situação de tensão, é treinar resistência e concentração após horas de prova e principalmente treinar o chute dentro daquele contexto de prova. Para isso funcionar, você tem que escolher uma prova anterior da sua carreira, separar um sábado nublado e simular a prova exatamente como seria. Isto é, simular com um cronômetro, com a sua barrinha de cereal, com absoluto silêncio, exatamente como se na prova você estivesse. Tem que ser igual. Aí sempre tem aquela pessoa que vem falar, mas o meu marido me interrompe, as crianças, ou minha mãe. A resposta é simples. Se você não consegue ter 5 horas de absoluta paz na sua casa para estudar, vai para uma biblioteca, uma sala de estudo, qualquer lugar que você possa se isolar. Não pode ficar parando o cronômetro. Começou, vai até o final, porque lá no dia da prova você não vai poder interromper. Eu gostava de programar de antemão esse simulado todo o último sábado do mês. Tinha horário, caramba, não podia atrasar. E eu falava para todo mundo em casa que eu tinha uma reunião online com um cliente importante e que não era para falar comigo nem se o prédio estivesse pegando fogo. E de verdade, eu levava isso muito a sério. Tão a sério que se eu me atrasasse ou não fizesse o simulado que eu tinha prometido, eu me comprometia a pagar R$100 para minha então namorada, que gentilmente me fiscalizava na esperança de conseguir a bufunfa. Mas como eu era pé rapado, com nome no Serasa, tinha que acontecer uma coisa fora do sério para eu perder o simulado. E vamos para o 6º passo. Faça um caderno de erros indicando a origem do erro. Eu registrava todos os meus erros de um caderno de erros, separando esses erros por matéria, tema e origem do erro.
Olha só, as questões do concurso elas podem ser retiradas de 3 fontes: da lei, da doutrina e da jurisprudência. Se você errou uma questão, é porque você não dominou uma dessas 3 fontes ou porque você não prestou atenção. Então, o que a gente conclui? Que a origem do erro só pode estar em 4 lugares: desconhecimento da lei, desconhecimento da doutrina, desconhecimento da jurisprudência ou falta de atenção. Cada erro que eu cometia no meu estudo diário, eu anotava a razão do erro abreviando: DL, desconhecimento de lei, DD, DJ ou FA, de falta de atenção. Isso tudo no Excel, onde eu fazia o meu caderno de erros. Com esse controle, é mais fácil orientar o seu estudo de forma estratégica e identificar com precisão onde estão as lacunas do seu conhecimento. Foi com base nesse material que eu percebi, por exemplo, que eu precisava remodelar meu estudo para incluir jurisprudência e informativos. Você pode estar pensando que não é possível que focar em questões seja tão eficiente assim. Mas eu vou te explicar por que você tem que fazer questões até a exaustão. Eu costumava ler muita doutrina e para encaixar muitas questões na minha rotina, eu tive que deixar os livros um pouco de lado. E eu fiz isso com muito receio, com medo de não aprender direito as disciplinas. De fato, não adiantava continuar estudando do mesmo jeito e esperar uma grande melhora. Eu tinha que arriscar alguma coisa nova. E foi justamente essa guinada do meu estudo, saindo do excesso de livros para as questões, que me fez entender que o estudo para a primeira fase não tem nada a ver com o estudo que você faz na faculdade ou no mestrado. Nessas situações, você realmente precisa compreender o estudado com profundidade. E os detalhes são meros detalhes. Na prova objetiva não é assim. É possível você tirar notas altas sem se aprofundar muito em um tema. E os detalhes são justamente o que o seu examinador vai te cobrar no dia da prova. Especialmente amando uma pegadinha, como aquela do prazo para a medida provisória entrar em urgência, que eu caí como um patinho. E adivinha qual é o melhor jeito de perceber quais são esses detalhes que você precisa saber? Fazendo questões. Muitas. Assim, mesmo nas matérias que eu era mais fraco, eu conseguia pegar o que mais caía e evitar pegadinhas bobas. Pelo menos bom o suficiente para uma primeira fase. E às vezes para todo concurso, porque muitas matérias acessórias não caem na segunda fase ou na prova oral da sua carreira. Além disso, percebi que o estudo ativo tem uma enorme vantagem sobre a leitura de livros. Sabe qual? O protagonismo. Quando a gente lê um livro ou assistimos uma aula, geralmente assumimos uma postura bem passiva, que nos deixa pouco envolvidos com o que a gente está fazendo. É comum ler aquele livro gigante e de repente você está contemplando as palavras ali escritas sem desenvolver nenhum raciocínio sobre aquilo que você está lendo. E isso é um convite para se distrair. Eu não podia ficar meia hora com o manual de processo civil aberto, que eu já estava lá sonhando com uma viagem para o Havaí logo que eu passasse no concurso, né? Eita, pior que eu não fui para o Havaí até agora, né? Na resolução de exercícios, esse risco é menor, pois você é forçado a concatenar um raciocínio sobre aquilo que você está fazendo. Isso faz com que você simplesmente esteja ali, com a mente presente no estudo. Em outras palavras, quando você é protagonista do estudo, é mais fácil ter foco. E isso é um diferencial tremendo. Porque muito concurseiro diz por aí que estuda 10, 12 horas por dia, mas eu tenho certeza que são pouquíssimos os que de fato estão com a mente focada nos estudos por mais de 5 horas diárias. Por quanto tempo você consegue se manter concentrado apenas lendo um texto? De fato, vários estudos indicam que a resolução de exercícios e problemas práticos é mais eficiente para o processo de aprendizado e memorização do que a mera leitura de livros, ou mesmo que a elaboração de resumos desses livros. Isso se dá justamente em razão do protagonismo que assumimos nesses casos. Passar a fazer questões dessa maneira foi o início da minha virada, mas só o começo. Minha mente desfocada passou a ficar mais engajada com o estudo, quando eu dava prioridade para o estudo por questões. Eu passei a entender o que e como o examinador gosta de cobrar na prova. E isso facilitava até quando eu estava lá estudando o livro ou lendo a lei seca. Isso não significa que você vai abandonar os livros e as videoaulas, mas você vai perceber que fazer questões é o pilar mais essencial. E a cada mês de preparação, você deve ir aumentando o tempo dedicado a questões, quando comparado o tempo de leitura ou videoaula. Pra você ter ideia, no final da minha preparação, eu ficava quase 80% do meu tempo fazendo questões. Mas, logo que eu iniciei esse foco em questões,
eu ficava cerca de 30% do meu tempo de estudo. Esse foi o início da minha descoberta sobre o poder do estudo ativo por meio de questões. A minha nota ela já começou a aumentar, mas ainda faltava alguma coisa para passar na primeira fase. Foi aí que eu percebi que eu precisava criar métodos para interagir de forma ainda mais ativa com o conteúdo da prova. Quanto mais proativa a interação, mais eu focava no estudo e memorizava o conteúdo que eu precisava. Fazer questões era bom, mas eu precisava ir além. Foi com base nesse insight de estudo ativo que eu criei duas técnicas que viraram absolutamente a chave na minha preparação: o QVisão e o método Gabarite. O QVisão é um sistema de revisão eficiente baseado no poder das questões e é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficiente para revisar o conteúdo quase infinito do edital. Já o método Gabarite foi simplesmente o melhor material de estudo ativo que eu já vi, usando uma dinâmica criativa de resolução de problemas para otimizar a memória de uma forma absolutamente inovadora. E na próxima aula do Gabarite Seu Futuro, eu vou te mostrar os detalhes de como eu criei esse sistema de revisões que fazia com que todos os dias eu soubesse exatamente o que e como revisar dentro de cada disciplina. E também como eu criei o método Gabarite, esse material incrível de estudo ativo. Se você já sentiu dificuldade para memorizar algo que estudou ou para organizar a sua revisão, não perde a próxima aula por nada, porque ela vai mudar a sua preparação. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula inicial. Aqui eu fiz uma introdução, a gente falou de algumas técnicas mais básicas e os princípios do estudo ativo. E esses princípios são essenciais para você compreender a próxima aula, porque lá a gente vai dar um belo passo em direção à sofisticação do estudo com essas duas técnicas que provavelmente você não conhece. Mas são justamente elas que vão fazer a sua nota aumentar radicalmente em uma questão de meses. Te espero lá.